Não é certo o que estão fazendo com o Gugu Liberato. Ou pior, não é certo o que estão fazendo com a imagem, a memória, a reputação do Gugu Liberato. Eu acho que o Gugu deveria ter uma estátua de bronze lá no SBT e outra estátua de bronze lá na Record. E deveria ser lembrado sempre com todo o respeito, com todo o carinho pelos seus fãs, pelos colegas da imprensa, como um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira. Isso é indiscutível. No entanto, aproveitadores de olho em sua herança estimada em R$1 bilhão, com a cumplicidade de uma parte da mídia, estão aí nos sites, nos jornais, nos programas de televisão, utilizando a total falta de critério e a ganância pela audiência a qualquer preço para contar ou talvez até inventar histórias do seu passado nos bastidores da televisão. Gente, vamos pensar. Num tempo em que se festeja a diversidade, com paradas que movimentam milhões de pessoas nas ruas, como a que teve recentemente em São Paulo, tem todo ano. Num tempo em que as novelas exibem cenas ousadas, como nunca antes na história da televisão. Teve agora recentemente o tal beijo lésbico. Num tempo em que os programas de televisão e seus maiores anunciantes assumem a importância das minorias, que eu já nem chamo mais de minorias, tá? Acho que está errado esse termo, porque acho que já é a maioria. Num tempo em que não cabe mais machismo, não cabe mais homofobia, não cabe mais preconceito de nenhuma espécie, e nem mesmo sequer é permitido que se brinque ou que se questione as preferências sexuais de homens e mulheres, famosos ou anônimos. Onde querem chegar? Revirando, bisbilhotando e explorando fatos e boatos do passado de Augusto Liberato. Repito, um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira. Se o Gugu não tivesse levado aquele tombo fatal enquanto consertava o aparelho de ar-condicionado em sua mansão nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, ele caiu de uma altura de 4 metros, bateu com a cabeça e morreu naquele dia, muito provavelmente hoje, 2023, ele estaria se preparando para assumir o lugar de Silvio Santos, que todos nós já estamos nos acostumando. O Silvio Santos está se aposentando, né? Aos pouquinhos ele vai deixando seus programas para as filhas fazerem. Eu tenho certeza absoluta que se o Gugu estivesse entre nós, ele seria chamado de volta pelo Silvio Santos. Aliás, eu nunca entendi direito por que é que o Gugu um dia resolveu trocar o SBT pela Record. É uma curiosidade apenas, não estou fazendo nenhuma acusação aqui, mas o Gugu, naquele dia em que levou o tombo fatal, deveria estar dentro de um estúdio trabalhando. No entanto, como ele já não estava no SBT e fazia reality show na Record, era um período em que a emissora o liberou e ele foi cuidar dos seus assuntos particulares e deu no que deu. Mas a essa altura, já teria dado tempo para as feridas entre ele e o Silvio Santos se fecharem. E o Gugu teria voltado para a emissora de onde nunca deveria ter saído. O que é que importa? Se o Gugu era isso ou aquilo? O que é que importa as preferências sexuais do Gugu? Se o Gugu casou por amor ou por qualquer outro motivo? Se ele teve 3, 4, 5, 10 filhos? Quando surgiu a história da herança de 1 bilhão, começaram a aparecer inúmeras pessoas, inúmeras, digamos assim, figuras que estavam escondidas, que a gente não conhecia direito. A própria mãe dos filhos do Gugu, que estão discutindo aí na justiça se dá para dizer que ele era casado com o Gugu ou se não era. Enfim, uma discussão interminável
interminável que abriu uma caixa de Pandora trazendo coisas assim que não deveriam ser publicadas, deveriam ser apenas discutidas dentro de um processo. Aí surgiu aquele camarada que disse que era namorado do Gugu, que também quer uma parte na herança. Agora surgiu esse que disse que era filho do Gugu. O cara tem mais de 40 anos de idade, só agora que ele foi dizer. Ele quer fazer o teste de DNA para saber se realmente o Gugu era pai dele. Mas agora o camarada apareceu. Poxa vida, ele disse que não é por dinheiro não, é porque ele quer tirar essa dúvida. Tá bom, tá bom. Mas são coisas que deveriam ser tratadas com muita delicadeza, com muito cuidado. Eu não estou propondo aqui censura, sabe? Tanto não é censura o que eu estou dizendo aqui, sabe? Quanto não é jornalismo o que as emissoras e os programas estão fazendo, dando espaço para essa discussão, alimentando essa história toda. E olha que o Gugu nem está entre nós para se defender. Portanto, eu colocaria isso como até uma covardia. E gostaria de saber a sua opinião. Você pensa como eu ou você pensa diferente? Por favor, escreva nos comentários, que eu quero saber. Tá bom? Na minha opinião, a exploração medonha e cruel que estão fazendo na mídia sobre o Gugu inaugura um novo tipo de crime que deveria ser estudado pelos sociólogos e punido pela justiça. Eu vou dar um nome para esse tipo de crime, na minha visão. Eu chamaria de vandalização da imagem e da reputação de pessoas públicas. Sabe? Isso não deveria acontecer jamais. No entanto, como o Gugu não está mais entre nós e existe uma herança bilionária no meio, olha quanta coisa que está vindo à tona. Esse crime de vandalização da imagem de pessoas famosas, pessoas públicas, é um crime desqualificado, cometido por oportunistas de plantão sem caráter e sem nenhum escrúpulo. Dê um like nesse vídeo protesto aqui em memória do Gugu e se inscreva no canal, porque isso é importante para mim e é importante até mesmo para você. Sabe por quê? Porque assim eu posso falar, usar esse espaço aqui para dizer o que eu penso na hora em que eu acho necessário. Ok? Muito obrigado. Até a próxima crônica aqui do lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau.